Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 13 a seguir. E diz assim a palavra: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Glória a Jesus. Nós vemos aqui um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? A Bíblia diz que Jesus, ele estava saindo da Judeia para a Galileia e era necessário passar por Samaria. Aleluia! Os judeus, eles não se davam com os samaritanos e vice-versa. Mas o nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoa. O nosso Jesus, ele pega aqueles que estão caídos, porque a palavra diz que ele levanta o pobre do pó e faz assentar-se entre os príncipes da terra. E agora ele passa por Samaria, no horário a hora sexta, meio-dia, o sol quente e escaldante, e a Bíblia diz que os discípulos haviam ido à cidade comprar comida, e neste momento vem uma mulher, tira a água do poço. Aquela mulher, ela se sentia menosprezada, excluída, desvalorizada, tanto que nesse horário não tinha ninguém ali. As mulheres casadas da cidade, provavelmente elas vinham mais cedo tirar água, mas no horário de meio-dia não tinha ninguém. Então, por essa razão, ela estava vindo na hora sexta, e agora ela encontra com o mestre, o dono da vida, aquele que pega aqueles improvável, louvado seja Deus, e restabelece, reintegra a sociedade. E esse é o nosso Jesus. E Jesus estava ali quando ela chegou. Jesus pediu de beber. E o Senhor disse a ela: porque aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Claro, quem bebesse da água do poço voltaria a ter sede, mas a água que Jesus desse era a água que jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. E nesta tarde, com esta palavra, eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele chegou ali naquele momento porque ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, aquela mulher, ela precisava desse encontro, né? Ela precisava desse encontro porque ela precisava conhecer o Deus de amor. Não o que as pessoas comentavam, mas ela precisava ver com os seus próprios olhos quem era Jesus. Aleluia! Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus começou a confrontá-la e conversar com ela, e o Senhor disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela disse para Jesus: não tenho marido. E ele disse: bem verdade, disseste com verdade, porque tiveste 5 maridos e agora o que tem não é teu marido. Então ela percebeu que ali estava em sua frente um homem que estava falando tudo sobre a sua vida, algo que ninguém nunca tinha contado. Aí ela correu, foi à cidade onde ela era desprezada, começou a bater de porta em porta e chamando: venham, encontrei alguém que disse tudo sobre a minha vida. Esse não é o Messias? Oh, glória a Deus, aleluia! Quando Jesus chega, a transformação. E essa palavra finaliza dizendo que muitos samaritanos vieram e creram em Jesus. E aquela mulher que ninguém dava nada, que era desprezada pelas pessoas, pelo seu estado em que ela vivia, ela foi uma missionária ali naquela cidade, porque ela chamou aquele povo para vir ter um encontro com o Mestre. E a palavra diz que eles convidaram o Senhor: fica, Senhor, dorme aqui hoje. E Jesus ficou ali 4 dias. Aleluia! Eu quero dizer que tudo que nós vemos que é improvável, achamos que não tem mais jeito, quando Jesus chega, ele dá um basta, porque para ele
basta só uma palavra. O Senhor, Ele não vê como os homens vê. Ele olha como Deus amoroso, um pai que ama seus filhos e que está disposto a mudar a sua vida e mudar a sua história. Nesta tarde eu quero orar com você. Aleluia! Altíssimo e soberano Deus, Pai Celeste, entro na Tua presença, Senhor, neste momento, Pai, louvando a Ti pela Tua bondade e misericórdia. Te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu quero apresentar, ó Deus, a Ti cada vida, Senhor amado, onde este vídeo chegar, Senhor. Cada pessoa que parar para ouvir esta palavra. E o mesmo Deus que esteve no passado com a mulher samaritana é o mesmo Deus que age hoje nas nossas vidas. Por isso,